Fala pessoal ligado no canal do Leonardo Cardoso. Hoje, em mais uma entrevista, tenho a honra de receber Israel Teodo, que é coordenador de especialização em futebol e autor do livro Para um Futebol Jogado com Ideias. Israel, para começar, gostaria que você falasse suas formações e como você chegou até o mundo do futebol. Eu, desde criança, como quase todo brasileiro, né, sempre joguei futebol e praticava futebol desde das idades mais baixas, desde criança até a fase adolescente, né? Então, dentro da minha cidade ali, procurei e participei, né, de algumas equipes, disputando torneios regionais, mas aquilo não foi suficiente para seguir a carreira como jogador. Então, quando tive uma idade um pouquinho mais avançada, já na época do antigo vestibular, né, mas no momento de entrar para a universidade, como eu tinha uma sintonia muito forte com o esporte, resolvi prestar, né, o concurso para poder entrar na graduação em Educação Física. E aí, né, desde que eu comecei o curso de Educação Física aqui na Universidade Federal de Viçosa, porque eu me graduei aqui, eu comecei já a trabalhar, né, aí já fora das quatro linhas, como preparador físico, depois como auxiliar, depois como treinador, e as dúvidas da própria prática profissional, né, no momento de treinamento, de buscar o máximo da otimização do atleta, me levaram a estudar, né, buscar respostas para as dúvidas que eu tinha, para as dificuldades que eu tinha enquanto profissional. Me conduziu, né, na sequência dos estudos, tanto pelo mestrado, pelo doutorado, pelo pós-doutorado, né, onde eu pude, obviamente, aprofundar um pouco mais em elementos realmente importantes da performance de jogadores. Você tem um livro chamado Futebol Jogado com Ideias. Para um futebol jogado com ideias. Gostaria que falasse como surgiu a ideia do livro e qual a importância da literatura futebolística para as pessoas que gostam do esporte e estudam ele. O livro Para um Futebol Jogado com Ideias, né, ele foi concebido por mim, pelo professor Júlio Garganto e pelo professor José Guilherme, duas referências internacionais na área do futebol. Esse livro ele foi conduzido inicialmente no final do meu processo de formação de doutorado, onde eu fiz na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, e a gente continuou escrevendo o texto, né, na sequência dos anos até o lançamento de 2015. É um livro que tem tido, felizmente, uma boa aceitação, não só da área acadêmica, mas também da prática, né, onde vários treinadores têm esse livro, né, acessam o livro para poder buscar informações importantes sobre o desempenho de atletas, sobre o processo de treinamento, e ele se situa dentro de um gap da literatura, de um espaço da literatura internacional, que é a concepção da competência tática, do comportamento tático, né, linkando dentro do mesmo pressuposto teórico os conceitos, o treinamento e a avaliação, permitindo então um ciclo virtuoso entre todos esses componentes, né, e fazendo com que o treinador, ao seguir essas diretrizes estabelecidas no livro, possa realmente ter sucesso nas suas práticas profissionais, né? Então, eu vejo, assim, esse livro ele já vai para a sua segunda edição, agora em 2021, já está publicado em polonês, agora na mais recente edição, e agora em 2021 a gente lança a segunda edição, tanto em português quanto em inglês, fazendo algumas atualizações de algumas novidades científicas que surgiram nos últimos anos no que refere à tomada de decisão inteligente e criativa do jogador dentro do campo. Antes de entrar no assunto tomada de decisão, tem um outro assunto que vem em frequência nas transmissões de televisão, que é a intensidade. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, o que realmente é a intensidade, quando um time tem e quando falta no jogador ou na equipe coletivamente. O conceito de intensidade, por muitas vezes, né, ele é compreendido pelas pessoas somente na vertente física, né, dando uma limitação ao conceito, né. O ideal é que a gente possa compreender esse conceito associando tanto a componente cognitiva, né, quanto a componente física no jogo, em especial, né. Por quê? Porque isso vai permitir uma performance de mais alto nível, uma vez que estudos científicos já têm comprovado a implicação do cansaço físico sobre o raciocínio e a tomada de decisão, então a parte cognitiva, e também a fadiga cognitiva influenciando na resposta física, motor e biomecânica. Então, entender esse conceito de uma forma mais holística por parte de todos os
os treinadores e profissionais que estão intervindo no processo de treinamento no futebol, vai permitir com que eles tenham um pouco mais de retorno e um pouco mais de assertividade nos seus processos de treinamento e desenvolvimento do desempenho do jogador. Recentemente, o Kevin De Bruyne e o Kimmich do Bayern, eles dispensaram seus agentes, né, e eles fizeram suas próprias análises e levaram para os clubes, como uma forma de mostrar os seus dados para renovação de contrato. Você acredita que isso vai crescer dentro do futebol, principalmente com jogadores de alto rendimento? O que acontece hoje é que os jogadores de formação, né, o trabalho que é feito na formação é um trabalho muito bem feito pelos clubes e por vários profissionais que desenvolvem esses trabalhos, no sentido de cada vez mais capacitar esse atleta, informar esse atleta de elementos essenciais para a sua performance. Então, o atleta, ele cresce, né, buscando essa informação, trabalhando com essa informação a seu favor. Quando ele chega no profissional, né, ele quer continuar tendo acesso a esse tipo de informação, né, e cada vez mais qualificada, porque permite a ele ter um desempenho ainda maior. Então, hoje em dia, a gente vê aí, dentro do contexto internacional do futebol e no contexto nacional, né, uma miscigenação de atletas que ainda são oriundos de um processo de treinamento em que essas informações não eram tão vastamente difundidas e trabalhadas junto aos jogadores. Às vezes não sentem falta, mas alguns atletas que têm chegado, né, ao profissional e que sentem falta dessas informações. Isso é um grande desafio para as comissões técnicas, né, poder gerir, né, essa heterogeneidade de interesses dos jogadores. Mas o fato é que isso vem crescendo e isso é muito bom para o futebol, porque vai qualificando as práticas profissionais de todos os envolvidos. Também é pesquisador, certo? Está desenvolvendo alguma pesquisa no momento? E quais outras pesquisas que você já realizou e poderia nos contar como foi? São muitas. São muitas pesquisas. Se a gente tivesse aqui, talvez, 90 horas de entrevista não seria suficiente para poder falar sobre todas elas, né? Inclusive, no nosso curso de especialização em futebol, que é um curso muito reconhecido, não só pela comunidade acadêmica, mas, sobretudo, também pela prática, né? Vários clubes vêm contratando profissionais e ex-alunos nossos que passaram pela especialização em função, obviamente, do caráter de vanguarda nas suas práticas profissionais adquiridas, né, ao longo do nosso curso. Nem nas 390 horas desse curso a gente consegue exaurir todo o conteúdo de investigações e pesquisas dentro do futebol que colaboram para o desempenho do jogo. Mas, falando recentemente assim, de dois temas muito importantes que a gente descobriu nas recentes pesquisas, um tem a ver com o mapa do talento, né, onde nós verificamos condições socioeconômicas que são mais importantes ou que ajudam, facilitam o processo, especialmente nos anos iniciais dos jogadores, para que eles possam chegar a se profissionalizar no futuro. Né? E o outro relacionado à fadiga cognitiva, o quanto que esse tipo de trabalho, esse tipo de exposição do jogador dentro do jogo de futebol, ou que o jogo de futebol requer em termos de performance cognitiva do atleta, tem impactado em queda de performance, obviamente a maximização da performance quando ele está preparado. Sobre o futebol atual aqui praticado no Brasil, o que você acha do nível técnico? Existe um debate muito grande, que a discussão sobre a tática aumentou, a estratégia, outros fatores, mas aparentemente o nível técnico não alterou. Você concorda com isso? Bom, é importante contextualizar, né, e fazermos uma compreensão dessa frase, né, de uma forma um pouco diferente do que o senso comum faz, né? A grande questão relacionada a essa questão que você disse do nível técnico não ter aumentado, é porque o futebol nos últimos anos, ele se apropriou de conhecimentos desenvolvidos, né, pelas pesquisas e vem melhorando os seus processos de formação e desenvolvimento de atletas, no que refere à velocidade do raciocínio. Então, quem está nos escutando, quem está assistindo a essa entrevista, rapidamente vai conseguir entender o que eu vou dizer com relação à parte técnica, né? Quando você dirige um veículo e você está dirigindo a 60 por hora ou 40 por hora, né? Você tem uma técnica de direção.
né? E essa técnica de direção, em função das demandas situacionais ao estar dirigindo a 40 e 60 por hora, ela requer de você determinados movimentos com precisão e velocidade, né? Esses mesmos movimentos, quando você dirige a 120 por hora, talvez você nem tenha que trocar tantas marchas, né? Mas é praticamente o mesmo movimento, mas já não te permite fazer outros tipos de ação que você faz dirigindo a 40 a 60 por hora, e nem de distração, né, vamos pôr assim, de visual. Então, a velocidade com que o jogo é jogado determina muito a sua resposta técnica em relação às demandas situacional. Então, quando esse processo de formação do jogador ao longo da sua carreira, ele não é desenvolvido, o jogador ele sai de um processo de formação em que ele está jogando a 40, 60 por hora, né, e é conduzido a um jogo profissional que joga a 160 por hora. Então, esses elementos técnicos, eles não sobressaem em função de uma questão de velocidade, né? Então, esse fator cognitivo do jogo vem sendo cada vez mais explorado, mais desenvolvido no contexto internacional, né? E aqui no Brasil, obviamente que nós melhoramos muito. Eu, quando regressei ao Brasil em 2010, advindo dos meus estudos, né, de doutorado fora do Brasil, a gente tinha um entendimento sobre a componente tática. 10 anos depois, né, 11 anos praticamente depois, a gente evoluiu muito, né, em termos de conhecimento, conceitos, e continuamos a evoluir. Certamente, nós teremos, né, jogadores, e temos alguns jogadores, obviamente, talvez não na proporção com que a gente gostaria, mas nós teremos ainda mais jogadores, né, oriundos de uma formação adequada nesse sentido cognitivo nos próximos anos. Está chegando aqui falando da entrevista, e deixou melhor para agora. Gostaria que você falasse sobre a tomada de decisão e o que ela é exatamente. E quantas tomadas de decisão o jogador pode ter por partida? E quais atletas hoje, na sua visão, desenvolvem melhor a tomada de decisão? Os estudos que a gente desenvolveu aqui nos últimos anos, né, mostrou que uma partida de futebol ao mais alto nível, né, ela requer que o jogador tome por volta de 2.500 decisões em 90 minutos. Só para quem está nos acompanhando ter uma ideia da magnitude desse número, nós, né, ativos cognitivamente, trabalhando, estudando, né, nós tomamos por volta de 6.000 decisões dia. Então, se um jogador toma 2.500 em 90 minutos, a gente já vê que há uma sobrecarga cognitiva muito forte na sua prática laboral. Isso requer o quê? Requer que o jogador ele treine, se desenvolva ao longo dos anos no que refere a esse aspecto. É só a gente fazer uma analogia com a componente física, né? Quando a gente vê que um jogador ele corre a determinada velocidade no jogo, com acelerações quase a 30 km, com frenagens muito fortes para essas velocidades e com uma velocidade total de deslocamento muito superior àquela que a gente utiliza no nosso dia a dia, a gente vê todo um processo de desenvolvimento da componente física ao longo dos anos, começando ali desde as categorias de base e seguindo no profissional de forma muito intensa, para que o jogador possa corresponder a essas exigências do jogo. No que refere à componente cognitiva, infelizmente hoje a gente ainda não tem esse trabalho muito bem sistematizado e desenvolvido no Brasil, né, de uma forma ampla. Mas há vários profissionais buscando informações sobre isso. Nós aqui, inclusive, no Núcleo de Pesquisa e Estudos em Futebol na Universidade Federal de Viçosa, promovemos inúmeros cursos, né, para além da especialização que nós já falamos aqui, né, para que a gente possa levar essa informação para vários profissionais que querem, obviamente, estarem atualizados e serem profissionais de vanguarda e contribuírem para esse desenvolvimento. Então, o que é necessário ser feito? Um processo em que o atleta vá se acostumando a tomar decisões cada vez mais rápidas, para que ele possa chegar no profissional e possa fazer uma transição mais tranquila. Só para que quem também está nos acompanhando ter uma ideia, nós fizemos um levantamento também dos torneios de base e nos júniors, que é a última etapa antes da passagem do jogador, nós encontramos jogos que requerem 1.600 tomadas de decisão. Olha, se no profissional são 2.500 e eles estão tomando 1.600, significa o quê? Significa que eles estão treinando a 2/3 daquilo que será requisitado no profissional. Fazendo uma metáfora com a parte física, é como se eles estivessem sempre treinando a 8 km por hora e passassem para o profissional e fosse requerido correr 12 km.
né? Então, essas questões cognitivas ainda precisam ser mais bem exploradas, né? Ainda precisam ser mais bem compreendidas e chegar ao maior número de profissionais para que a gente possa ter um desenvolvimento mais amplo no território nacional da parte da tomada de decisão. Eu sempre, no final de cada entrevista, eu peço para o convidado indicar um livro, de preferência dele, ou que ele tenha feito, e também falar as redes sociais onde as pessoas podem acompanhar o seu trabalho. Bom, como a gente já falou, né? Eu tenho um livro para o futebol jogado com ideias, né? É um livro que tem sido bastante aceito por vários treinadores, né? Eu, felizmente, tenho participado das formações de treinadores, das licenças de treinadores da CBF desde a sua concepção, desde o projeto inicial em 2005, e mais recentemente da formação de treinadores da Conmebol, né, e vejo que essa componente tática realmente é um desafio muito grande. Então, para aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre a componente tática, realmente esse livro que nós escrevemos tem sido uma grande referência, né? E as minhas redes sociais, né, tanto Facebook como o Instagram, como LinkedIn, como o Twitter, é meu primeiro nome e segundo nome, né, Israel Teodo. Eu convido a todos também a acompanharem o trabalho que é feito pelo NUPEF, né, o Núcleo de Pesquisa e Estudos em Futebol da Universidade Federal de Viçosa, que é hoje o núcleo que eu coordeno e que a gente tem feito várias ações de levar o conhecimento às pessoas para que a gente possa juntos promover um melhor desenvolvimento do futebol no Brasil, né, e conhecerem também uma ferramenta que tem sido amplamente utilizada em vários países, em vários continentes do mundo, que nos permite ter avaliações objetivas e rápidas sobre a capacidade de leitura e tomada de decisão dos nossos atletas, que é o Tactic Up, que é Tactic, de tática, né, em inglês, e Up, de melhorar. Então, Tactic Up, que também tem um Instagram, que quem quiser acompanhar, vira e mexe, eles publicam alguns materiais elucidativos do trabalho e das matérias envolvidas, e que eu acho que é importante nós que estamos militando no meio do futebol conhecermos aquilo que há de mais moderno, né? E eu já deixo aqui também um convite para que vocês possam, né, nos acompanhar nos próximos eventos que nós temos do Soccer Experience, porque nós vamos fazer um evento agora no segundo semestre e outro em 2022, do qual traremos vários profissionais, referências no contexto internacional, para que possam dialogar junto com a nossa comunidade nacional as melhores práticas para o desenvolvimento do futebol cada vez mais sustentável. Valeu, Israel. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Muito obrigado pela sua participação e pelo seu conhecimento. Muito importante para o canal. Agrega bastante. Obrigado, Leonardo. Desejo sucesso nos seus trabalhos, né? Desejo a todas as pessoas que estão nos acompanhando e que gostam de futebol, que também possam se qualificar, que possam contribuir com o futebol nacional. O futebol brasileiro é um futebol de muita qualidade, né? Felizmente, a gente não tem tido dentro do campo os resultados que a gente gostaria e precisaria à altura que nós temos, mas isso vai ser por pouco tempo, porque nós temos muitos profissionais que estão em busca da informação e certamente nós vamos colher os frutos disso no futuro próximo.